Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Convento, do original Consecration, lançado agora em 2023. É um filme co-escrito e dirigido por Christopher Smith, o cara que dirigiu uns filmes de terror como O Triângulo do Medo e A Morte Negra. E o filme estrela Jana Malone, do Donnie Darko, dos Jogos Vorazes e, mais importante, de As Ruínas. O Convento tem um nome horrivelmente genérico e um pôster bonitinho, mas que não me diz nada. Quando a gente foi assistir ele sem saber de muita coisa, eu tava só esperando que fosse ser mais um desses filmes de terror que estão saindo agora, indo na onda do Invocaverso. São esses filmes de terror que tem um tema religioso, mas que na real eles são só um monte de filme picareta que vai te encher de jump scare na cara com um monte de assombração chechelenta de computação gráfica. E aí são os filmes que vão desde irritante a bagaceira, essas coisas tipo O Exorcista do Papa, ou aquele filme do Jesus Zumbi do Jumpscare. Eu nem vi esse filme, eu só vi o trailer dele e achei que tem umas imagens tão horríveis ali de Jesus Jumpscare que parece ser tão engraçado, a gente precisa falar dele algum dia aqui na trecheira. Mas, para surpresa de todos os envolvidos, O Convento não é um filme desse tipo. O Christopher Smith quis fazer um filme sobre religião, mas ao invés dele colocar uma freira cheia de sangue voando na tua cara o tempo inteiro, ele mais ou menos aborda os terrores do fanatismo religioso, ao mesmo tempo que tem uma história fantástica ali e uns 10% de shitposting ali no meio do filme. Mas ao invés de fazer muita presepada, o filme se leva a sério e por conta disso ele é um pouco devagar. A gente pode dizer que ele é um meio termo ali entre o terror conceito de Saint Maud e o Invocação do Mal. E a gente ficou surpreso justamente porque o filme não é a picaretagem que a gente achou que fosse ser. É um filme bem feito, bem decente, talvez um pouco devagar demais, mas super de boa. Antes da gente continuar falando dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram O Convento, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Então é isso e vamos à trama. Jana Malone interpreta Grace, a nossa protagonista, que é uma oftalmologista. Um dia, ela recebe uma ligação dizendo que o irmão dela, que é um padre, morreu em um convento na Escócia. Ela vai para essa ilha na Escócia para ver o que aconteceu e parece que o irmão dela matou outro padre e depois se matou. Mas essa história tá toda mal contada e todo mundo no convento parece extremamente suspeito, sem muito motivo aparente. Jana Malone, então, decide ficar ali na região para tentar fazer a sua própria investigação e descobrir o que rolou com o irmão dela. Mas enquanto isso acontece, ela começa a ter umas visões enigmáticas que tem a ver com o passado dela e vai descobrindo que tem uma grande conspiração rolando dentro desse convento. A protagonista se chama Grace, é a Graça, porque eles literalmente não passaram mais de 2 minutos pensando nesse nome, né? Um nomezinho irônico pra terror religioso. Pior do que isso, se fosse Maria. Eu até gosto da protagonista aqui. O filme é basicamente ela buscando respostas pra morte do irmão dela, porque ele é a única família que sobrou pra ela, como a gente vai vendo ao longo do filme, né? Vamos descobrindo isso. No começo isso estava me incomodando um pouco, porque ela tava implicando com umas coisas muito... que não fazia muito sentido, era mais pra trama andar mesmo. Ela começa, ai, mas se ele se jogou e caiu numa praia, por que não tinha nenhuma areia no cabelo dele? Estão querendo esconder alguma coisa. Isso não parecia ser uma coisa tão surreal assim, porque era tipo, os malucos lavaram ele antes da autópsia, ok. O próprio policial fala isso pra ela, tipo, cara, isso não é nada mirabolante. Mas aí serve como um mínimo de motivação pra ela voltar pro convento pra explorar mais lá do lugar. Mas ao mesmo tempo que isso é basicamente só a protagonista metendo um preguiçoso, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada aqui, eu acho que faz um sentido assim na trama dela tá indo atrás disso como um efeito de luto também, né? Buscando respostas, eu acho que é uma reação natural. Mas daí, eventualmente, ela começa a encontrar umas coisas na trama que são realmente suspeitas. E aí que o filme engata de verdade. E o roteiro tem uns elementos legaizinhos ali e até um pouco subversivos. O padre dá pra ela lá o diário do irmão. Quando ela abre, tá escrito numa língua desconhecida que parece ser um monte de runa antiga. Tu já pensa que o cara tava mexendo com o sobrenatural lá, tentando invocar demônio, fazendo essas coisas aí com
o Necronomiconzinho dele. Mas na real não era uma língua anciã. Era um código que os irmãos usavam para se comunicar na infância. Então a única pessoa que consegue ler esse diário dele é a Jana Malone. Eu achei isso esperto. Mas até a trama chegar nisso, ela demora um pouco. O começo é um pouco repetitivo, porque quando a protagonista vai começando a descobrir o que tá acontecendo, acontece com ela a mesma coisa em 2 cenas seguidas. Ela vai investigar, ela tem uma visão sobrenatural esquisita, desmaia e acorda no hospital. E aí na segunda vez ela não acorda no hospital, ela acorda no convento, mas é o mesmo princípio ali da coisa. E aí você fica com aquela sensação de que acabou de ver a mesma coisa 2 vezes e que a protagonista não faz muita coisa, né? Ela só é carregada ali de um lado pro outro. E nisso ela perde o celular e é obrigada a ficar mais tempo ali no convento. E é curioso, porque eles dão bastante destaque pra esse lance do celular, então você fica esperando que alguma coisa vai se desdobrar disso, mas não, parece que o celular dela só caiu na água, foi de submarino mesmo. Mas o convento do título, né, é o cenário principal, o filme quase todo se passa nele e é um dos pontos mais importantes aqui. Tem várias freiras diferentes que são relevantes na trama, mas todas acabam tendo uma caracterização geral ali de freira maluca, porque o convento todo é meio que caracterizado desse jeito. Os personagens comentam no começo como esse convento tem uma reputação de ser insano. A galera tem um fanatismo religioso tão grande ali, a ponto de autoflagelação ter se tornado normal. Aí tem uma freira com um olho só, porque ela arrancou o outro na ponta da faca porque achou que tava vendo o demônio ou alguma coisa assim. E aí a Madre Superiora, que é a líder das freiras ali, é apresentada pra gente em uma cena que ela tá segurando o terço tão forte na mão que ele tá cortando e fazendo ela sangrar. Então esse é um momento bem legal ali, bem no começo, que estabelece o clima do lugar. A única freira que parece ser mais de boa ali é a jovem doidinha, que é mais ingênua e é que fica mais amiga da protagonista. E ela tem umas cenas engraçadinhas, bonitinhas, que ela vai confessar que, uma vez eu tive um crush num menino. E aí é fofinha essa interação com a protagonista. E além das freiras, tem o padre, que foi enviado do Vaticano ali pra botar ordem na situação. E a gente poderia colocar isso em spoilers, mas é uma revelação tão óbvia que a gente vai falar aqui sem spoiler zone mesmo. E aí esse padre, no começo, parece ser a única pessoa que tá ali sensata, que ele é compreensivo, tá sendo útil, ajuda a protagonista, não tá escondendo nada, mas ao mesmo tempo é bem óbvio que ele eventualmente ele vai se tornar o vilão do filme. Quando a Grace chega no convento, a primeira coisa que ele faz é fazer umas perguntas pra ela, e uma delas sendo: mas aí, você tem família? E gente, pelo amor de Deus, essa é a regra número 1 de filme de terror, sabe? Se a pessoa vira pra você e fala: você tem família? Se você não tiver, você mente, porque a pessoa vai te matar. O que ela quer saber, na verdade, é se tem alguém que vai sentir tua falta, que vai se dar o trabalho de te procurar. Mas até que o filme revela bem rápido que ele é 2 caras. Eu achei que eles fossem segurar essa revelação por mais tempo na trama. Mas bem cedo no filme tem uma cena dele com a Madre Superiora discutindo o que eles vão fazer com a protagonista ali. E esse foi um dos únicos momentos que eu achei que o filme cai um pouco pro não intencionalmente cômico. Porque os dois começam a discutir sobre a cadeia de comando ali da igreja, de quem é superior a quem, só que ao mesmo tempo eles estão misturando o inglês ali com o italiano muito gratuito. Acho que pra mostrar como eles são entendidos de religião. E aí eu achei engraçado o padre falando primeiro Dio, depois Io. Un Dio e io. In that order. Ele é muito fã de Black Sabbath. Eu ia fazer essa... Eu tava aqui. Eu acho até engraçado que eles são esse tipo de personagem que são escritos de um jeito meio sacana. Toda vez que eles querem colocar eles como um vilão óbvio ali, eles colocam um personagem fazendo uma pergunta simples pra eles. Uma coisa do tipo, onde tá a Grace? E eles respondem com uma coisa enigmática religiosa, tipo, ela está na graça de Deus. Não fode, madre. Não quer ajudar, não atrapalha também, né, cara? O personagem mais sensato do filme certamente é o detetive. Isso porque ele faz aquele papel do personagem que deveria ser ouvido em filme desse tipo, que é o que fala: meu irmão, mete o pé, cara, só tem maluco nesse convento, vai pra casa. E é esse o sentimento, né? A protagonista tem várias oportunidades de ir pra casa, mas ela insiste em ficar lá investigando e se aprofundando cada vez mais nesse mar de presepada que tem ali. Em relação à direção, o filme não é aquela presepada que a gente estava esperando, de jumpscare o tempo todo. Então, na real, ele não é um filme que tenha momentos de susto, mas ele tem alguns momentos de assombração, principalmente nas visões da protagonista. Tem uma assombração de freira que parece que segue ela por aí. Primeiro ela vem em casa, depois no convento.
Tem cenas em que ela vê umas coisas diferentes no espelho, tem as visões macabras que ela tem das pessoas se matando. Então é um filme bem macabro, assim, bem sombrio. Acho que a melhor coisa da direção aqui é um plano no começo que a gente acompanha a protagonista entrando em casa até ele sair do espelho. O que a gente tava vendo ali era o reflexo o tempo todo. O que é bonitinho, mas foi bem copiado do Contato do Robert Zemeckis. Mas eu acho que onde o filme se destaca mesmo é no visual. Boa parte dele foi filmado na Escócia, né? E Escócia é um lugar bonito. Tem um cenário natural ali, bem legal, que é valor de fotografia instantâneo. Então todos esses planos gerais que a protagonista tá só indo de um lugar pro outro realmente chamam muita atenção, são bem bonitos ali. E o cenário do convento é muito legal também. Tem o convento em si, que é um convento normal, mas tem esse outro cenário que é uma igreja muito antiga que tá em ruínas na beira de um penhasco, e isso eu já acho que é muito mais único. E aí tem outra parada espertinha aqui no roteiro, que é o lance do suicídio oficial da igreja ali, que é uma parada lá que era usada na época das cruzadas. Os cavaleiros ficavam parados em um ponto da igreja, e para cada pecado que eles cometeram nas cruzadas, eles davam um passo para trás. Se eles cometeram muito pecado, eles eventualmente davam um passo no penhasco, por uma portinha que tinha ali, e caíam e morriam. Eram perdoados por Deus e morriam. É um conceito bem doido que é aproveitado de algumas maneiras diferentes ao longo da trama. Mas o filme também é bom de construir essas imagens macabras dentro do convento. Ele sempre posiciona os personagens de um jeito legal, coloca as freiras sentadas numa mesa em formato de cruz. Tem a cena que tá no pôster, que são as freiras deitadas no chão, fazendo uma cruz com o corpo e formando uma cruz ali no chão. E é um filme que tenta tirar terror disso, desse fanatismo religioso e das coisas bizarras que as pessoas são capazes de fazer em prol da religião. Então ele foca muito nesse lado macabro e faz isso muito bem. Mas para falar mais sobre isso, a gente vai ter que entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Eu acho que o filme até fica nessa coisa meio real ou sobrenatural no começo, mas ao longo da trama o sobrenatural vai vencendo. Até chegar numas cenas que viram o shitpost do filme, quando umas freiras tentam de fato atacar a protagonista, e uma força invisível meio telecinética ali aparece pra proteger a protagonista e quebra os braços das freiras, joga elas pro lado, faz elas se matarem, tá com um crucifixo de metal como se fosse uma lança nas costas do padre. Isso não é tão estúpido quanto parece falando aqui, mas é um pouquinho estúpido. Mas eu acho que nessa altura da trama a gente já entendeu sobre o que é o filme. Acontece que todo esse rolê aconteceu porque o irmão dela estava procurando uma relíquia antiga, que era guardada na igreja desde a época das cruzadas, mas que foi perdida em um terremoto uns 20 anos atrás. E aí a gente descobre que a relíquia é a protagonista. Na real, dá pra perceber isso bem rápido, né? Dá. Quando eles começam a falar muito de relíquia, você já olha... essa mona tá com cara de relíquia. Mas dá pra perceber isso bem rápido também, porque tem os flashbacks das cruzadas que eles metem ali logo no começo, com uma garota criança misteriosa, usando uma máscara. E tá, você já saca que é ela ali, porque, né, porra. Mas ela tem essas habilidades sobrenaturais, essas visões e tudo mais, e o filme nunca deixa explícito exatamente o que ela é ali, só que tem alguma coisa sobrenatural rolando com ela. O pai adotivo dela eventualmente fala pra ela que o pai dela tem 2 chifres e tá no inferno, o que significa que ou ele é corno e morreu, ou ele é o diabo. Mas eu acho que fica mais implícito que é o segundo. O filme estabelece desde o começo que ela é adotada, então dá pra sacar que vai ter alguma coisa aí nesse sentido, mas aos poucos ele vai desenvolvendo mais essa história bizarra da família dela. Ao longo do filme vão tendo uns flashbacks medievais meio bizarros, com uns cavaleiros templários levando uma criança com uma máscara, numa vibe meio ritual pagão. E aí a gente descobre que essa criança, na real, é a protagonista, que é uma criança da época das cruzadas, mas ela ficou presa num lugar ali de pedra na igreja, no penhasco, e ficou estabelecido que nesses 500 anos que ela passou lá, ela não iria envelhecer. Mas aí, alguns séculos depois, mais ou menos uns 20 anos aí de quando se passa o filme, tem um terremoto na igreja, essa meio que tumba dela se abre e a criança escapa. E aí o pai dela fala que encontrou ela perdida numa praia e resolveu adotar a criança. O que faz sentido com todas as visões que a gente já viu. Ela caiu no mar e foi resgatada por essa família. Essa parte da cruzada, pra mim, ela é quase shitpost também, ela é quase meme, assim, porque é muito idiota, tipo, a criança da época das cruzadas que acordou um dia aqui e falou, vou virar oftalmologista, foda-se. Mas ela é levada a sério e ela funciona, surpreendentemente. E aí o filme vai conectando essa história principal com a trama de flashback que a protagonista vai lembrando ali da família dela.
E às vezes a direção faz até umas transições bonitinhas ali, entre essas duas linhas do tempo, com alguma coisa em comum unindo o flashback e a cena principal. O que, na real, eu acho que toda essa temática faz esse filme ficar mais próximo de Maldição do Residência Hill, com essa coisa do sobrenatural, dos flashbacks pra infância e eventualmente com os rolê temporal que eles vão meter ali, do que com a freira com desconto que a gente tava esperando, né? Mas a história da família é que o pai morre num naufrágio. A garota reza pra Deus pedindo pra trazer o pai de volta, e o pai aparentemente revive e vai lá morar com eles. Apesar dessa parte toda ser meio ambígua, assim, né? O cara podia ter só com uma síndrome de sobrevivente ali, porque ele foi o único que sobreviveu ao naufrágio, na moral, mas enfim. Pode ter sido isso, ou pode ter sido que Deus ou outra pessoa, outra entidade, respondeu às preces da garota ali, né? Porque acho que o Tinhoso meio que apadrinhou ela, né? Acho que esse é o rolê dela. E naturalmente o pai volta meio doido. Ele sabe que teve alguma coisa sobrenatural ali e suspeita de que a filha dele seja a padrinhada do Tinhoso. Ele passa a ser um fanático religioso que prende a família toda em gaiolas, não deixa ninguém sair de casa e eventualmente quando as crianças conseguem soltar a mãe, ele mata a mãe a facada antes de ser nocauteado misteriosamente e ser preso pela polícia. E aí tem uma cena ótima que a igreja decide resgatar as duas crianças, botam as duas crianças no carro, param no meio do nada, mandam o moleque descer, e aí deixa o moleque sozinho no meio do nada e vão embora com a garota, porque parece que eles sabem que ela é a relíquia ali. O que, na real, é a parte do filme que menos faz sentido pra gente, porque se a igreja sabia desde aquela época quem era a relíquia, não tem necessidade do irmão ter feito toda aquela investigação e depois ter sido torturado pra igreja saber o que ele estava escondendo, quem ele estava protegendo. Porque isso é revelado no filme, que o irmão descobriu a identidade da relíquia, não quis contar pra igreja e foi torturado por conta disso. Que é uma cena bem curiosa, que ele fica num negócio de esmagar com as freiras pulando em cima. Aí tem uma hora que o padre, chefe da operação, fala: mais peso, meninas! E as freiras começam a pular em cima do cara. Parece uma coisa tão divertida, né? As freiras se divertindo ali na tortura. O que parece, inclusive, ser o tipo de tortura ali que apareceria numa autópsia, provavelmente, mas não é o caso. Mas a parada é que se a igreja já sabia dessa informação nesses 20 anos atrás aí, não tem sentido eles, esqueci, doidinha. Não, e não é como se ela fosse uma pessoa completamente anônima. Ela é uma oftalma, ela tem tipo um consultório com o nome dela. Se a igreja sabe que a relíquia é a garota que tá usando o mesmo nome desde a época que eles capturaram ela 20 anos atrás lá, então, porra, joga no Google, descobre onde ela tá. É provavelmente ela tem uma página lá no Doutoralha. Mas eu gosto do lance temporal da trama. É estabelecido em algum momento que as visões que a protagonista tem são visões do passado ou do futuro. E isso faz sentido, ela tem as visões das cruzadas, que foi o passado dela, e ela tem visões no começo do filme de coisas que vão acontecer ainda. Ela vê a freira doidinha cortando os pulsos, que é uma coisa que acontece depois, porque ela fica com tanto medo da protagonista que ela decide se matar. O que volta e acaba sendo bem amarradinho no roteiro, afinal de contas, são as assombrações e as visões que a protagonista tem. Depois que a protagonista descobre quem ela é, ela se joga do penhasco e tem uma revelação sobrenatural de que tudo de bizarro que aconteceu na vida dela, na verdade, era ela do futuro protegendo ela de alguma forma. Então as assombrações de freira ao longo do filme, a marca de sangue que aparece no espelho no começo da trama, os ataques telecinéticos que matam a galera e até alguns eventos inexplicados nos flashbacks, tipo o pai dela sendo nocauteado, tudo isso é revelado que foi ela mesma do futuro que fez. E isso é muito bem feito. São momentos que são muito bem preparados no roteiro, são bem explicados no final, e eu particularmente acho muito maneiro quando o filme consegue brincar com essa linearidade temporal aí. E eu amo quando a pessoa é assombrada por ela mesma, cara. Eu amo. O que eu acho curioso disso é que muita parte da divulgação do filme, até alguns posters, eu acho, focam nessa figura da Jenna Malone vestida de freira toda suja de sangue. Isso é literalmente o final do filme. E eu achei o roteiro bem amarrado também, a cena de introdução e o final, porque ele começa com umas cenas fora de contexto. É um plano de um anjinho com a cabeça balançando ali de decoração de um carro, e aí corta pra Jenna Malone andando na rua e uma freira parando ela e puxando uma 38 apontando pra ela. O que já é uma coisa meio nonsense de você ser ameaçado por uma freira no meio da rua, e isso só volta na última cena do filme, onde isso faz sentido. O filme todo é a galera do convento querendo prender a Jenna Malone numa tumba de pedra de novo,
porque ela é malvada, supostamente. E aí, no final, a Madre Superiora só desiste da sutileza e vai lá só dar um tirão na cara dela mesmo. Mas aí a freira fica parada com a arma muito tempo no meio da rua e acontece a realidade ali que ela é atropelada e o carro que atropela ela é o carro que tem um anjinho. Que é o plano que abre o filme e que fecha o filme também. Então isso foi bem legal. E é como se aquilo ali, essa interferência que mata a freira, fosse o anjo da guarda da protagonista. Ou o anjo caído da guarda, no caso, né? E essa é a grande questão do filme pra gente, porque toda a história é pautada nesses personagens desse convento, as freiras, o padre, indo atrás da Jana Malone, perseguindo ela, porque ela é malvadona, ela é a encarnação do diabo, ela é tudo que há de mais cruel no mundo. E aí a gente entra na questão, né? O que essa menina fez? Ela não fez nada. Ela tem os poderes ali sobrenaturais, as visões, mas ela nunca usa isso pro mal. Ela, na real, só mata as pessoas pra se defender, cara. A galera que vem atacar ela de graça, ela tá ali tranquila. E aí você fica se perguntando, gente, por que que as freiras estão criando essa situação toda? Só deixa a garota, gente. Não tem o terço pra rezar. E aí a garota tava lá, de boa, sendo oftalmo. Tipo, o grande uso do poder que ela faz no filme inteiro é tirar a catarata de uma senhora pro padre chegar e falar: nossa, anticristo, malvadona. Que isso? Mas acho que todo o propósito do filme é esse. Não é pra gente torcer pro padre nem pras freiras. É uma questão legal de moralidade ali, porque eles não são tecnicamente vilões. Eles acham que estão salvando o mundo ali e provavelmente muitos filmes de terror na onda do Invocaverso colocariam ali eles, as figuras religiosas, como os heróis. Mas nesse filme, essa galera parece que não tem muita razão, parece que tá todo mundo cego por fanatismo religioso. É esse convento que já é estabelecido que tem uma galera bem hardcore e exaltada, então eles não estão se perguntando muito ali, eles só veem essa garota e falam: ok, ela é relíquia, vamos prender ela. Foda-se se ela não fez nada, é quase uma inquisição ali de novo. Mas enfim, o convento foi uma boa surpresa. Eu não tava esperando nada desse filme, achei que ele ia ser só mais um rogai por nós, que ninguém vai lembrar daqui a pouco. Mas ele acabou sendo um filme bem feito, que eu também acho que ninguém vai lembrar daqui a pouco porque ninguém vai ver. Porque tem esse problema, né? Ele é bem feito, mas não é um filme muito memorável. Mas ele foi bom no que ele se propôs a fazer ali. Ele tem muito a vibe de filme de locadora. Aquele filme que você ia na locadora, aí você via aquela capa do convento e falava: ah, vou alugar esse aqui. Tem um suspense legalzinho ali, comeu sua pipoquinha, viu, show, acabou, devolveu e é isso. A alternativa pra locadora é filme que tá passando aleatoriamente no telecine e você deixa rolando pra assistir quando não tá fazendo nada em casa. É. Então vamos colocar mediano notável. Não sabia que era o cara do Triângulo do Medo, não. É, Triângulo do Medo é bem maneiro. eu nunca vi. Mas você sabe spoiler? Não. Olha, aí sim vi potencial. A gente pode assistir e falar aqui na trecheira. Mas a Morte Negra com o Xambin é bem filme. Ele morre? Uhum. Ah, então tá tudo certo no universo, né? A gente Puxado, pode ir aqui tranquilo. desmembrado por cavalos. Nossa, que forte.